se nós fizermos um gráfico do vento, da velocidade do vento em relação ao tempo, ela vai ter uma componente média, que causa uma força estática do vento, e vai ter uma componente flutuante, que causa efeitos dinâmicos na estrutura. Existem diversos efeitos dinâmicos, por exemplo, galope, drapejamento, desprendimento de vórtices. Vou apresentar um deles agora, apenas para deixar indicado o desprendimento de vórtices. Então, pensem aqui o escoamento do vento da esquerda para a direita. Nós temos, por exemplo, uma edificação circular. O vento ele vai ver, vai enxergar o formato dessa edificação e o escoamento vai se adaptar a ela. Na região de sotavento, acontece o desprendimento alternado dos vórtices, nessa região de esteira. Como consequência, devido a esse desprendimento alternado de vórtices, desprende um, depois o outro, surge uma componente transversal da força do vento. Então, essa parte ela é um pouco contraintuitiva. O vento, no sentido horizontal da tela, ele vai causar uma vibração na vertical, uma vibração transversal à direção do vento causada por desprendimento de vórtices. Eu tenho um vídeo que é um exemplo de desprendimento de vórtices, lá de dos postes de energia elétrica lá da Inglaterra. Então, notem, provavelmente o vento ele está no sentido da rodovia e os postes, devido ao desprendimento de vórtices, estão se deslocando na transversal. Notem que o último poste ele é protegido pelo pórtico e ele acaba não vibrando devido ao vento. O desprendimento de vórtices também é um fenômeno que acontecia na ponte Rio-Niterói. Para uma certa velocidade do vento, em torno de 15 a 16,5 metros por segundo, a ponte vibrava em torno de meio metro, se não me engano, a amplitude dela, no centro. Isso é por causa do desprendimento de vórtices. A solução adotada foram os atenuadores dinâmicos sincronizados, projetados pelos engenheiros Ronaldo Batista e Michele Pifaio. Basicamente, como a gente pode simplificar, supor que fosse um pêndulo. Como consequência, a estrutura tende a se mover para um lado e o pêndulo causa uma força contrária a ela, minimizando a vibração do vento. Após o posicionamento dos atenuadores, a vibração do vento ela praticamente sumiu. Pode utilizar a ponte sem restrições. Finalizando aqui a apresentação, é claro que a força do vento ela depende muito do formato da edificação. Como consequência, se nós formos construir estruturas altas, nós devemos ter um estudo bastante detalhado do seu formato em túnel de vento. Esses prédios aqui em Xangai, por exemplo, eles têm um formato que foram estudados exaustivamente para minimizar o desprendimento de vórtice. Como consequência, a estrutura resulta bem mais econômica do que uma estrutura de seção constante e retangular. O 432 Park Avenue, lá em Nova York, ele tem 2 andares vazios para enganar o vento, como consequência diminuir o fenômeno de desprendimento de vórtices. A ferramenta que nós possuímos mais importante e mais precisa para a determinação do vento é o túnel de vento. Em particular, aqui no Brasil, nós temos o túnel de vento professor Joaquim Blesmo, que faleceu, infelizmente, se não me engano, foi o ano passado. O Ricardo, inclusive, elaborou um vídeo para homenagear o professor Blesmo. Se vocês quiserem estudar mais sobre a parte de aerodinâmica das construções, procurem pelos livros do professor Blesmo. Então, nesse túnel, se simula o efeito do vento nas estruturas, onde se coloca, então, por exemplo, no piso, obstáculos, justamente para simular aquela variação da velocidade com a altura que nós vimos antes. Esses obstáculos eles foram calibrados pelo professor Blesmo para reproduzir o vento natural. Ali na tela vocês têm uma imagem de um modelo no túnel, então se elabora um modelo reduzido, não é maquete, é modelo. Esse modelo é instrumentado com diversas tomadas de pressão, que são esses pontos pretos. Então se mede a pressão em cada um desses pontos, essa pressão ela é multiplicada por uma área e se obtém a força do vento. O modelo ele é botado numa mesa giratória e ele é estudado em planta de 15 em 15 graus. Aqui na tela nós temos um caso crítico, que é o vento em cima, o edifício em cima do morro. Nós vemos aquele efeito topográfico. Então, esse caso ele é bem indicado para ser estudado no túnel de vento. Notem que a vizinhança da edificação também é modelada.
Não vou entrar em detalhes sobre o funcionamento do túnel, mas basicamente pode-se mostrar que, sabendo que a força do vento ela é o produto da pressão dinâmica, um coeficiente e uma área de referência, se mostra que este coeficiente ele é o mesmo na estrutura real e no modelo reduzido. Então, obtendo o coeficiente de arrasto no túnel, se obtém o coeficiente da estrutura real e, como consequência, pode-se calcular a força nela. O último estudo que eu apresento, que é um muito bacana, que foi feito lá no túnel da Ponte Otávio Frias de Oliveira. Na tela vocês têm a imagem da torre, que é uma ponte estaiada em curva, onde foram elaborados diversos modelos para estudo do efeito do vento. O modelo mais completo se chama aeroelástico. Então, ele simula as características aerodinâmicas, o formato da estrutura, e as características elásticas. A rigidez da estrutura está em escala. Então, com esses modelos, a gente consegue prever, a gente mede, por exemplo, as acelerações nele, e, como consequência, conseguimos prever a força do vento na estrutura.